Oi, gente! No vídeo de antropologia de hoje, a gente vai falar de mais uma escola de pensamento. São os difusionistas. Os difusionistas estavam escrevendo e pesquisando na mesma época dos evolucionistas que a gente já viu em outros vídeos, ou seja, mais ou menos na segunda metade do século XIX. E essa escola foi forte na antropologia até os anos 1930. Mas apesar deles estarem ali produzindo no mesmo período, existe uma grande diferença entre os difusionistas e os evolucionistas. Para os difusionistas, um elemento cultural, um traço cultural, qualquer que seja. A gente pode pensar em uma forma religiosa, em um ritual, em uma tecnologia. Qualquer traço cultural é inventado apenas uma vez na história, em determinada região. E logo depois da sua invenção, esse traço cultural vai ser difundido para outras regiões do planeta por meio de migrações, por meio do contato cultural. Para os evolucionistas, cada povo, cada sociedade, cada grupo social inventa de maneira independente os seus traços e elementos culturais. Só que para eles, por conta da ação do progresso, cada povo seguiria as mesmas linhas evolutivas, mas os elementos culturais são inventados em diferentes regiões do globo, apesar de seguirem uma mesma linha evolutiva. Então, essa é a principal diferença. Acho que a gente vai entender melhor os difusionistas ao longo do vídeo. Mas eu acho importante falar de uma característica em comum entre eles, que é justamente a ênfase na diacronia. Diacronia é justamente a ênfase na mudança ao longo do tempo, né? Uma perspectiva histórica. A mudança da cultura, o desenvolvimento da cultura ao longo da história. Então, diacronia em oposição à sincronia. Os estudos mais focados na sincronia estão menos voltados para a mudança através do tempo e mais voltados para o que acontece numa cultura no presente. Com o tempo, justamente por um trauma do pensamento evolucionista, inclusive, a antropologia foi se desenvolvendo mais no sentido dos estudos sincrônicos, mas isso é um papo para outro vídeo. Então, perceber o desenvolvimento da cultura ao longo da história, através do tempo, suas mudanças através do tempo, é um traço em comum entre os evolucionistas e os difusionistas. Alguns dos precursores dos antropólogos difusionistas são os filologistas que investigavam as conexões históricas entre as línguas indo-europeias. As línguas indo-europeias, a gente pode pensar, por exemplo, nas principais línguas da Europa, nas línguas e dialetos da região do Irã e do norte da Índia. E alguns filologistas nos séculos 17 e 18 encontraram conexões históricas entre todas essas línguas e dialetos. Então, um exemplo, eles viam semelhanças entre o grego, o latim e o sânscrito. E todo esse movimento que estava acontecendo na linguística, muito importante lembrar, né? Filologia é justamente a galera que estuda as línguas, as famílias linguísticas, e normalmente esse estudo é feito com base em documentos escritos, né, documentos antigos. Então estava tendo esse movimento de observar as conexões históricas e as familiaridades entre as línguas, na linguística, nos estudos da filologia. E esse movimento foi exportado e chegou nos estudos da cultura. Daí começam as primeiras relações e a primeira entrada desse tipo de estudo na antropologia. Tem um cara que é o Frederick Max Müller, ele ainda não é considerado um antropólogo, né? Mas ele começa a aplicar esses saberes e essas metodologias da filologia no campo da cultura. E o Müller, ele defendia um princípio evolucionista, né, que marca os primórdios da antropologia que a gente já viu em outros vídeos, que é o princípio da unidade psíquica, ou seja, as estruturas da mentalidade humana são as mesmas, apesar das variações culturais, esse é um princípio importante.
E nos seus estudos ele também percebia conexões históricas entre línguas e formas religiosas em diferentes sociedades, como em Roma, na Grécia e na Índia. Então ele percebeu, por exemplo, que nessas 3 localidades, nessas 3 regiões, existiam costumes funerários muito semelhantes, ou seja, as formas como esses povos lidavam ritualmente com a morte dos membros dos seus grupos eram muito parecidas. E além disso, ele também percebia similaridades entre os nomes que esses povos atribuíam às suas divindades. E outra coisa muito importante, eu acho que é bom para ilustrar o raciocínio difusionista, é que o Müller é contra essa ideia evolucionista de que toda a sociedade vai passar pelas mesmas etapas de desenvolvimento do pensamento religioso. Então, para alguns evolucionistas, por exemplo, existia uma escala, uma escadinha etapista de desenvolvimento do pensamento religioso, desde o ateísmo, ou seja, a não crença no sobrenatural, em outras divindades, passando pelo fetichismo, que seria uma forma religiosa que atribui propriedades mágicas a objetos, passando pelo totemismo, que a gente viu em outros vídeos, a representação simbólica ancestral de um clã ou de uma tribo, que normalmente se materializava em vegetais, animais, minerais, chegando à idolatria, que é um momento em que a divindade, o ancestral, começa a se assemelhar ao homem, até chegar ao teísmo, que é a doutrina que se relaciona com as religiões monoteístas. Então, o pensamento difusionista não acredita que necessariamente todas as sociedades passam pela mesma linha evolutiva. Pelo contrário, eles acreditam que as várias formas religiosas que existem surgem uma única vez em algum lugar do mundo. E pelo contato cultural e pelas migrações, outras sociedades vão aderindo a determinada forma religiosa. Agora vamos falar do difusionismo austríaco-alemão. E um nome importante é o Ratzel. O Ratzel ficou muito intrigado quando nos seus estudos ele percebeu uma semelhança entre o uso do arco na caça em povos da África e o uso do arco na caça na Nova Guiné. Então ele começou a estudar e, para ele, o desenvolvimento da cultura acontece por meio de migrações e, em meio a essas migrações, por meio de conquistas, sempre conquistas por parte dos povos mais fortes, ou nos termos dele, mais avançados culturalmente, sobre os povos mais fracos. E ele criou um conceito muito importante para os difusionistas e que vai influenciar uma série de autores até a década de 1930, inclusive vai influenciar outras escolas na antropologia, que é o conceito de área cultural. E o que seria uma área cultural? É justamente uma região em que elementos e traços culturais vão se difundindo, passando de um povo para outro e tornando-se comum a esses povos e também transformados por eles. Então, esse conceito de área cultural é muito importante para entender a transmissão e a difusão de determinados traços culturais. E essas áreas culturais também podem se espraiar a tal ponto em que elas vão se sobrepor a outras áreas culturais. E o Ratzel dava um exemplo disso, por exemplo, o espraiamento da caça feita por arco e flecha foi tão grande que chegou a se sobrepor à prática do uso da lança em outros povos. Então ele dá esse exemplo da difusão da tecnologia do arco e flecha na caça. E ele tinha um discípulo, e alguns, na verdade, um dos seus discípulos
criou o conceito de visão de mundo para compreender as configurações culturais. Esse discípulo do Hatzel falava em círculos culturais, né? Então, quando eu usar círculos culturais, seria um sinônimo de área cultural. E o Hatzel e seus discípulos foram os primeiros a dividir o globo em diferentes áreas culturais para compreender a difusão e desenvolvimento da cultura nas regiões do mundo. E esse discípulo do Hatzel, ele classificou duas visões de mundo nos seus estudos sobre os povos do continente africano. E a primeira visão de mundo é a visão etíope, que é caracterizada por determinadas práticas como a criação de gado, a patrilinearidade. Lembram do outro vídeo sobre evolucionismo? Sociedades em que a descendência é transmitida através da linha paterna, o culto aos ancestrais, o culto à terra e outras características. E essa visão de mundo, que determina uma área cultural específica, está justamente localizada no leste, no oeste da África, mas também na África Central e no Egito. A outra visão de mundo é a visão amítica, que estaria numa área cultural no norte e no sul da África e é caracterizada por práticas como o gado, a caça, a recusa da morte, a matrilinearidade, né, o oposto da patrilinearidade, quando a descendência é transmitida pela linha materna, e as práticas de bruxaria. Então, para essa galera difusionista, a África era entendida como uma formação de complexas camadas culturais que estabeleciam conexões históricas entre si e que podiam ser compreendidas através do estudo comparativo. E a influência de um círculo cultural ou de uma área cultural sobre a outra, ou seja, a transmissão desses elementos culturais, como por exemplo a caça, que é um meio de subsistência, podia acontecer no mesmo continente, mas também romper as fronteiras de continente. E muitas vezes acontecia de um elemento cultural ser transmitido da Europa ou da Ásia para a África. Agora vamos falar do difusionismo inglês. E uma teoria que tem mais destaque assim dentre os difusionistas ingleses é conhecida como teoria heliocêntrica. A gente vai entender por quê. Para essa galera, todos os traços culturais humanos teriam vindo de um único lugar, que é o Egito. Então, o Egito é a fonte de toda a cultura humana. Então, por exemplo, práticas centrais para o desenvolvimento da humanidade nasceram no Egito e posteriormente foram transmitidas. Que práticas seriam essas? A agricultura, a domesticação de animais, o uso do calendário, a cerâmica, as técnicas de produção de cestos, as cidades, né, o surgimento das cidades, a moradia fixa, ou seja, o sedentarismo. Tudo isso teria vindo do Egito e nesse processo de transmissão, de contato e de migração, esses traços culturais teriam chegado a outros povos, a outras regiões do globo. E por que teoria heliocêntrica? Justamente porque tem como centro um único lugar. E essa coisa do hélio, né, vem de sol, faz referência a Deus Sol, que era o deus principal da civilização egípcia antiga. E uma grande polêmica dentre os difusionistas tinha a ver com dois modelos. Um era o modelo que enfatizava as grandes migrações como responsáveis pela transmissão da cultura. É o modelo que se chama Out of Africa, ou seja, que tudo nasce em determinado local da África com as migrações. Essa transmissão acontece. Ou o modelo do replacement, que, enfim, tem a ver com deslocamento e substituição. E o outro modelo é o modelo da continuidade regional, ou seja, é um modelo que aposta muito mais na interação entre populações estabilizadas, né, estáveis, que não estão
percorrendo grandes percursos migratórios. Então existia um pouco dessa polêmica. E, bom, o difusionismo influenciou muito a antropologia e existe também o que a gente chama de escola americana difusionista, né? Então, chega aos Estados Unidos as influências do pensamento difusionista, a gente tem que sempre lembrar que as raízes da escola culturalista americana são germânicas, né? Porque o Franz Boas, que é um antropólogo que a gente vai ver em outro vídeo, que é pioneiro da antropologia nos Estados Unidos, é alemão, então faz algum sentido essa influência. E a escola americana tem um cara muito importante que é o Wissler. E o Wissler criou uma teoria de que em toda a área cultural, a difusão dos traços e dos elementos culturais acontecem desde um centro em direção à periferia. E eu tô falando disso, não vou trazer exemplos, mas estou falando disso para falar de uma questão muito interessante, que é como que essa teoria influenciou a arqueologia. Era um momento em que os arqueólogos ainda não conheciam a técnica da datação dos objetos que eles encontravam por meio do radiocarbono, né? Se eu não me engano, isso nasceu, sei lá, nos anos 50, não tenho certeza, mas depois dessa época, né? Então, com essa técnica, os arqueólogos podem mensurar a quantidade do carbono 14 nos objetos que eles encontram e com isso datar esses objetos. Só que isso não existia nessa época em que o Wissler estava cunhando a sua hipótese do centro à periferia. Então, essa hipótese de que nasce no centro de uma área cultural e a cultura vai se expandindo ajudou os arqueólogos a classificarem as datas de cada traço, de cada objeto e de outras coisas que eles achavam nessas diferentes áreas. Para terminar, eu queria dar um exemplo de um antropólogo que foi muito influenciado pelo modelo da continuidade regional difusionista, que é um antropólogo muito famoso britânico, que se chama Adam Cooper. E ele faz seus estudos no sul da África, sobretudo. E ele foi influenciado por esses estudos que se voltam para áreas culturais e para a transmissão de elementos culturais em determinada região. E aí eu vou dar 3 exemplos que ele dá nos seus artigos e nos seus livros para a gente entender mais ou menos como que se dá essa influência. Então, vou falar de 3 povos do sul da África em que os casamentos entre parentes próximos são comuns. Então, o povo Tsuana, normalmente, os homens costumam casar com mulheres de status social baixo. Então, consequentemente, o bride wealth, aí eu vou ter que fazer uma pausa para falar disso, gente, porque o termo que ele usa em inglês é bride wealth, ou seja, sei lá, numa tradução literal que não existe, né, seria riqueza da noiva. E aí eu fui pesquisar, a tradução para isso seria lobolo. Muito doido, eu nunca tinha ouvido falar nisso, desculpa a minha ignorância, mas é justamente um costume em alguns lugares da África, pelo que eu li especialmente em Moçambique, segundo o qual a família da noiva recebe um dinheiro pela perda da noiva que está indo para outra casa. Então, seria lobolo a tradução, né? Esse dinheiro que a família da noiva recebe do homem que está casando. Então, dentre o povo Tsuana, esse lobolo, bride wealth, normalmente é baixo, porque os homens casam com mulheres de um status social baixo. Já dentre o povo Soto, é ao contrário, os homens costumam casar com mulheres de um status social mais alto. Então, esse pagamento é relativamente mais alto. E no povo Swazi, as duas coisas acontecem. Quando o homem casa com alguma mulher de status social mais baixo, o pagamento vai ser menor e quando o status social é mais alto, vai ser maior. E aí, o Adam Cooper comparou esses 3 povos que estão ali numa mesma região e ele entendia essas diferenças como transmissão e transformação desse elemento cultural de uma para outra. E, ao mesmo tempo,
partindo de uma visão mais geral sobre esse todo regional que ele está pesquisando na África, ele analisava esses costumes em termos do desenvolvimento, da capacidade, da habilidade de indivíduos poderosos perpetuarem o seu poder por meio desses casamentos e desse pagamento. Então, acho que esse é um bom exemplo para a gente entender a influência dos difusionistas sobre a antropologia, até os antropólogos que escreveram, por exemplo, nos anos 70 ou para lá disso. Então, esse foi o vídeo sobre os difusionistas. No próximo, provavelmente, a gente já vai entrar no relativismo cultural com Franz Boas ou seguir aí a linha da antropologia social britânica com o funcionalismo do Malinowski, vou pensar. Valeu, galera!